com vocês? Hoje nós vamos falar sobre livros em inglês. Porque assim, todo mundo chega num determinado ponto que, assim, você fica lendo aqueles livros que já foram traduzidos e tudo mais, mas aí você fica, nossa, eu queria tanto ler um livro que tivesse isso, isso e isso, aí você acaba descobrindo que tem um livro em inglês ou em outra língua que tem essa temática, só que você não conhece a leitura, não conhece a língua direito, e você fica meio assim, nossa, como fazer? Ou então você ficou sabendo de um livro que saiu em outro país e você fica, nossa, eu quero muito que esse livro venha aqui pro Brasil. E aí você fica naquela expectativa dele vir mesmo pro Brasil ou não. E aí você, como você não sabe se vai vir ou não, você resolve assim, não, eu vou ler esse livro. Ou então às vezes até assim, por vontade própria de melhorar uma segunda, terceira língua, quarta língua, sei lá, né? Você acaba querendo começar a ler livros de outras línguas e aí você fica, ok, eu vou ler outro livro, um livro que seja de uma outra língua. Como começar? Bom, a nossa maior dica é você estudar essa outra língua, né? Seja na escola, seja no cursinho, se você tem hábito, assim, se você tem costume de lidar com essa língua, eu acho que para você começar a ler um livro, é muito rápido você conseguir pegar mais ou menos as coisas. Principalmente se você é dessas pessoas que assistem várias séries, que acompanham, assim, presta atenção na fala dos personagens, ou então utiliza a legenda em inglês para você ler também e ver o que acontece, né? Assim, ver o que acontece, deve ver o que eles estão falando, só que em inglês, na língua... Inglês ou outra língua. tô doida aqui, tô doida. Assim, uma coisa que nós começamos... Quando a gente começou a ler livros em inglês, uma coisa que nós fizemos pra começar foi ler, assim, livros que tinham uma escrita mais fácil, que eram um pouco mais infanto-juvenis, ou então livros que já tinham sido traduzidos no Brasil, porque você consegue, acompanhar mais ou menos o que tá acontecendo em português e o que tá acontecendo em inglês pra você ter uma base, sabe? Tipo assim, eu já li um livro e eu acompanhei a tradução dele e a língua original, que era o inglês, no caso. E assim, foi muito legal. É meio cansativo porque você acaba lendo 2 livros ao mesmo tempo, apesar de que a história é a mesma. Mas assim, aí no caso, eu lia mais inglês e aí eu chegava lá, tipo assim... tô com dúvida. Não tô com dúvida, mas assim... Principalmente quando chega a parte de gírias, principalmente nessas literaturas mais contemporâneas, né? Histórias que se passam mais assim nesse período do presente, você fica assim, nossa, mas isso aqui eu nunca ouvi falar essa palavra. Aí você ia lá no livro e você descobria que na verdade era uma gíria, sabe? E assim, é muito enriquecedor. Não só porque você passa a ver como que é feita a tradução, como também você percebe assim os tipos de linguagem que os autores começam a usar também. Uma coisa assim que eu acho que ajuda muito é quando você começa a acompanhar coisas que são da língua nativa, sabe? Pessoas que falam a língua nativa daquele determinado idioma que você quer aprender, sabe? Tipo assim, acompanhar booktubers que não são do Brasil. Eu faço muito disso. E aí acabou que enriqueceu muito o seu palavreado e tudo mais. E também não só melhora na audição, no seu entendimento da língua, como também melhora no seu vocabulário. E até mesmo na sua pronúncia. Então assim... Parece magia, sabe? Mas o negócio acaba que entra na sua cabeça. Teve uma época que eu tava acompanhando booktubers que eram ou espanholas ou de países que falavam espanhol. No começo eu não tava entendendo nada. Não me estava entendendo absolutamente nada. E fiquei assim, meio com o pé pra trás. Até parei de seguir, parei de assistir, porque eu fiquei meio assim, nossa, eu não tô conseguindo lidar. Porque pra mim, aquilo já tava sendo muito puxado. Aí o que você tem que fazer? Você tem que começar a acompanhar aos poucos, sabe? Você tem que começar a se acostumar com aquele vocabulário e tudo mais. Porque eu já fiz espanhol, mas eu fiz na escola. Então, assim, quando você aprende uma língua na escola, às vezes a pegada não é muito firme, sabe? Não é muito puxado, ou você não presta muita atenção também, não era o meu caso, mas, enfim. Aí, conforme foi passando o tempo, a gente começou a assistir novelas mexicanas sem a dublagem. Sem a dublagem. Porque tinha umas novelas muito boas, gente. E eu vou te dizer uma coisa. No início eu não entendia quase nada, porque o povo falava rápido demais, usava língua demais e o sotaque era muito carregado. Mas aí hoje, com o tempo, gente... Sério, se passaram acho que uns 2, 3 meses que eu fiquei acompanhando umas novelas com a Tatiana, e daqui a pouco eu já tava entendendo todo o contexto, sabe? E aí
eu comecei a assistir outros vídeos de booktubers que falavam em espanhol e comecei a ver que, nossa, não é um bicho de 7 cabeças. Então, assim, é uma coisa que você pode tentar fazer. E assim, eu acho que a melhor parte de você ir atrás de livros que sejam de outras línguas é que não só mostra o seu interesse em aprender, mas também é uma forma muito gostosa de você aprender, porque você não tá lendo um livro, assim, um livro de escola, que tem várias regras e tal. Não, você tá lendo uma coisa que você tem curiosidade de saber, né, que é a história. E outra, você aprende coisas que você não esperava que você fosse aprender. Tipo, não desmerecendo os exercícios que você faz Não, no lógico que curso não, de até inglês, porque- no curso de espanhol. Até de porque francês. esses exercícios são muito bons pra você entender a gramática, a Paint my colocação. chair, Dad. Gente, essa frase a gente ouviu no Mas Jardim 2 e a mil gente nunca esqueceu. vezes. A professora falava o tempo inteiro pro pai pintar a cadeira. Mas enfim, quando você lê os livros assim que ensinam mais a gramática, você consegue entender a colocação verbal, sabe? Os tempos verbais, os pronomes, tudo. Isso é muito importante. Dá uma base muito boa Até, pra você principalmente entender pro os português. livros. Ainda mais no português. Dá uma base muito boa pra você entender como que tá sendo colocada a frase, como que tá sendo colocada a história. Então, quando você for ler um livro em inglês, ou espanhol, ou francês, seja lá que língua for, você vai conseguir entender pelo menos as colocações, e mesmo que você não entenda nada, você já tá dando um passo adiante. Uma das melhores coisas que você pode fazer é ter a base da língua que você está querendo aprender, da língua que você quer começar a utilizar para ler, ter uma base muito firme dela, para você poder começar a entender os contextos e tudo mais. Porque não adianta nada você querer ler se você não entende. Nas aulas de inglês que a gente fazia, a gente ficava conversando muito. E os professores sempre falavam, eu ainda tenho meu pé atrás, mas eles falavam que se a gente fosse fazer, sei lá, uma universidade fora do país ou coisa parecida, a gente não ia ter dificuldade. Até parece. E assim, mesmo nas conversas que a gente tinha, que a gente nunca seguia os livros, por exemplo, a gente sempre falava de outras coisas. Tipo, que Backstreet Boys é melhor que Beatles. É verdade. Ou falava sobre ET Quem Bilu. duvida? Quem duvida? Sabe, a gente falava de várias coisas, e por mais que a gente tivesse dificuldade, só de praticar um pouco a conversa, você já melhora. Você consegue melhorar o seu vocabulário. E isso você pode ter, principalmente, se você assistir vídeos de booktubers, Se ou você então ver outros filmes, vídeos, assistir séries. Isso ajuda muito. Ainda que você não esteja falando, e falar é uma coisa muito importante, mas ainda que você não esteja falando, a sua audição melhora e na hora de você começar a falar, a sua colocação verbal também vai se organizar um pouco melhor, porque você vai estar mais habituado com aquilo. Parece que aquele negócio vai intrincando na gente. É impressionante. Sem contar também que quando você tá lendo o livro, todo mundo fala, quem lê bastante melhora o vocabulário. Realmente, melhora o vocabulário. Então, se você lê um livro em inglês ou espanhol, ou seja lá que língua for, você vai melhorar também o vocabulário dessa língua. Inclusive você estava falando do espanhol, mas tem gente também que faz alemão, faz francês. E todas essas pessoas, a gente sempre ouve falando que, tipo assim, falta livros nas livrarias, sabe? Porque assim, você consegue encontrar livros em inglês com mais facilidade, apesar de não ter tantas opções assim, porque se você for comparar o mercado americano, o mercado europeu e tudo mais, assim, de livros em inglês, você vai ver que, nossa, é infinitas as possibilidades. Mas se você não consegue encontrar tantos livros assim em espanhol, você não consegue encontrar tantos livros em alemão, em italiano, sabe? Eu acho que tinha que trazer mais pra cá. É uma coisa a se pensar também. E assim, a internet, gente, você pode fazer tudo, assim, você encontra de tudo na internet. E quando você começa a usar essa internet a seu favor, eu acho que você tá fazendo a coisa certa. Então, eu acho que são dicas válidas, sabe? São coisas simples, mas que são realmente válidas, que a gente testou na pele mesmo e deu certo. Então a gente quer saber se você já tentou ler livros em inglês, espanhol ou outras línguas, se você gosta. Se você tem dificuldade, às vezes, de encontrar algum tipo de livro assim. Se você quer que algum livro que ainda não foi lançado no Brasil, que seja lançado logo, é até assim uma indicação pra gente, né? Pra gente saber também, vai ver um livro que a gente vai Vamos gostar trocar bastante. experiências. Então, é isso. Até a próxima. Um beijo pra vocês.